Número do item: SCP-004. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Ao manusear os itens de SCP-004-2 a SCP-004-13, é vital que os devidos procedimentos sejam observados. Os objetos não devem ser removidos do local a não ser acompanhados por 2 funcionários de segurança de nível 4. Os componentes de SCP-004 não devem passar através de SCP-004-1 em hipótese alguma. Os efeitos desse ato ainda são desconhecidos, e os custos desse tipo de experimento são altos demais para tornar a pesquisa viável. Se algum dos objetos contidos em SCP-004-1 violar a contenção, ou se a instalação for violada, as chaves devem ser trazidas para dentro e a porta deve ser trancada antes da ativação dos explosivos locais da Área 62. A remoção não autorizada das chaves da área de testes é motivo para rescisão imediata. Uma autorização de nível 1 é necessária para o acesso básico a SCP-004. Uma autorização de nível 4 é necessária para o uso de SCP-004-2 a SCP-004-13. Descrição: SCP-004 consiste em uma porta velha, SCP-004-1, e o conjunto de 12 chaves de aço enferrujadas, SCP-004-2 até SCP-004-13. A porta é a entrada de uma fábrica abandonada em Histórico cronológico: 2 de julho de 1949. Um grupo de 3 jovens invade uma propriedade federal perto de e encontram uma porta. De acordo com seu testemunho, eles encontraram um conjunto de chaves enferrujadas em um cofre de ferro e descobriram em qual porta elas se encaixavam. Os jovens foram presos após contactarem o xerife quando um de seus amigos, SCP-004-CAS-01, desapareceu. 3 de julho de 1949. Autoridades locais encontraram a mão direita decepada de SCP-004-CAS-01 a uma distância de 8 km de SCP-004-1. Outras partes do corpo de SCP-004-CAS-01 foram encontradas espalhadas em um raio de até 32 km da fábrica. Sob interrogatório, os jovens relataram às autoridades que, após abrir a porta com uma das chaves, SCP-004-CAS-01 foi decepado em diversos pedaços que, em seguida, desapareceram. A essa altura, a Fundação SCP assume a investigação. 4 de julho de 1949. O agente da SCP adquire as chaves das autoridades locais para dar início a testes. Os testes revelam que SCP-004-2 a SCP-004-13 se encaixam em uma única tranca em uma porta grande e barrada no local. 12 funcionários de classe D são designados para testar os efeitos da porta. Das 12 cobaias, cada uma utilizando uma chave diferente, somente 2 sobreviveram. Abrir a porta com qualquer chave fora SCP-004-7 e SCP-004-12 fez com que as cobaias fossem decepadas em diversas direções. No entanto, nenhuma parte decepada foi encontrada imediatamente. Após o presente momento, só 2 partes de cada indivíduo foram recuperadas, exceto o indivíduo que utilizou o SCP-004-, cujas partes foram espalhadas próximo ao local. As partes não encontradas, para todos os efeitos, deixaram de existir. 2 sobreviventes, somente o que utilizou o SCP-004-7 retornou ileso. O outro retornou em um estado beirando catatonia, capaz somente de sair pela porta e cair no chão. O indivíduo teve que ser contido para evitar que arrancasse fora os próprios olhos. A cobaia utilizando o SCP-004-7 disse ter adentrado uma enorme sala, impossivelmente grande considerando o tamanho do prédio observado por fora. Após sua saída,
SCP-004-1 foi deixada aberta e uma equipe armada de funcionários de nível 3 entrou. Foi determinado que é impossível medir as dimensões da câmara e que a porta e os indivíduos que entraram são a única parte da sala que pode ser percebida ou iluminada. 16 de julho de 1949. Os jovens e o xerife são rescindidos. 2 de agosto de 1949. É declarada uma área perigosa devido a explosivos não detonados e cercas são erguidas para evitar a entrada de civis. São iniciados testes para determinar potenciais riscos à segurança durante a exposição ao ambiente, além de SCP-004-1. 1 de dezembro de 1950. É confirmada a existência de anomalias espaço-temporais resultantes da exposição a SCP-004. Os testes posteriores são suspensos até segunda ordem. 2 de julho de 1900. Os pedaços desaparecidos de SCP-004-CAS-01 aparecem inesperadamente fora de SCP-004-1. Apesar de sua morte ter ocorrido décadas atrás, os restos mortais de SCP-004-CAS-01 não aparentam nenhum sinal de decomposição e ainda são mornos ao toque. O sangue permanece sem coagulação. Os restos são coletados para análise posterior. 4 de julho de 1900. Os pedaços desaparecidos de uma das 12 cobaias do primeiro teste aparecem de maneira análoga aos de SCP-004-CAS-01. Os restos mortais são designados como SCP-004-CAS-02. Registros sugerem que tanto SCP-004-CAS-01 quanto CAS-02 utilizaram o SCP-004-. 21 de março de 1999. Com a enorme proliferação de armas nucleares e estando a Terceira Guerra Mundial a meros anos no futuro, é iniciada a construção de uma instalação dentro de SCP-004-1. A instalação deverá conter suprimentos para manter pessoas por dias. 21 de abril de 1999. Ordena a expansão das instalações dentro de SCP-004-1, que agora deverá possuir capacidade de armazenamento emergencial para todos os espécimes portáveis de SCP e para uma base de dados de petabytes, contendo todas as informações da SCP. A instalação é agora denominada Área 62. 25 de setembro de 2000. Área 62 encontra-se operacional. Laboratórios e unidades de contenção foram concluídos e podem conter espécimes de alta periculosidade. É iniciada a criação de cópia de segurança da base de dados SCP. 25 de janeiro de 2001. Devido a anomalias temporais, todos os funcionários trabalhando na Área 62 devem obrigatoriamente residir no local em caráter permanente. As famílias desses funcionários devem ser informadas de que seus entes queridos pereceram em um acidente industrial. Corpos clonados são providenciados para funerais. 14 de agosto de 2003. Ocorre uma queda de energia em larga escala no nordeste dos Estados Unidos da América e em parte do Canadá. Devido a falhas técnicas em diversos geradores SCP, a Área 62 permanece sem eletricidade por 53 minutos, e as pessoas no local sem qualquer fonte de iluminação durante esse período. Os envolvidos reportam sentir criaturas e pessoas, apesar de não terem sido identificadas ou vistas presenças de nenhuma entidade anormal. Um grupo de funcionários da instalação é selecionado para ler apêndice A, e relatam que as criaturas sentidas possuíam o tamanho de humanoides, mas, no restante, eram similares à criatura verde enorme descrita no texto. Anomalias espaço-temporais. SCP-004 parece propagar anomalias no espaço-tempo. Funcionários ao deixar a instalação relatam ter perdido tempo. Aqueles que permaneceram no local por semanas alegam só terem passado alguns dias, e os registros de suas atividades e quantidade de suprimentos consumidos suportam essas alegações. Outras anomalias temporais envolvem SCP-004-2 a SCP-004-13, em particular o reaparecimento de SCP-004-CAS-01 e CAS-02. Exatamente anos após terem utilizado o SCP-004-. Foi designado para investigar os aspectos dessas anomalias. Anomalias espaciais incluem as dimensões impossivelmente grandes da área acessada através de SCP-004-7.
Da mesma forma, o incidente ocorrido durante o apagão de 2003 sugere a presença de um plano alternativo de existência no mesmo local ocupado pela Área 62. Notas adicionais. Testes em SCP-004 revelam que 10 das chaves abrem SCP-001 em uma dimensão onde as leis da física e da topologia diferem radicalmente das nossas. Indivíduos que encontram essas condições hostis são despedaçados e as partes de seus corpos são realocadas em diversos locais, dos quais somente 3 parecem se situar na Terra. Corpos alocados a 2 desses locais aparecem imediatamente, enquanto partes alocadas ao terceiro aparecem exatamente anos no futuro. Os outros 7 locais são atualmente desconhecidos. Pesquisas atuais possuem 2 focos. O primeiro é encontrar métodos para sobreviver às condições provocadas pelas topologias hostis de SCP-004. O segundo sugere que SCP-004-2 a SCP-004-13 podem abrir outras portas além de SCP-004-1. Apêndice A. Efeitos mentais de SCP-004-012. Todos os funcionários de classe D que utilizaram SCP-004-12 retornaram em um estado catatônico, incapazes de comunicação verbal. Alguns ainda possuíam forças suficientes para tentarem arrancar os próprios olhos. Das 16 cobaias, somente 4 sobreviveram. Somente uma recuperou a habilidade de fala após ser submetida à psicoterapia por longo prazo. Ele foi capaz de dizer ao psiquiatra que viu uma criatura verde maciça, tão grande que a maioria de seu corpo não cabia em seu campo visual. Ele também relatou ter sentido medo inato e ter sido capaz de reconhecer a criatura imediatamente, abre aspas, como se fosse algo que estava enterrado profundo nos seus medos primitivos, fecha aspas, além de relatar a contemplação de memórias incompreensíveis. O paciente apresenta amnésia aguda. Apêndice B. Informações adicionais. Número do item SCP-004-14. Data da descoberta: 2 de setembro de 1950. Origem do objeto: objeto descoberto na fábrica onde se localiza SCP-004-1 em um escritório de administração. Descrição: o objeto aparenta ser uma caixa grande, 182 cm por 129 cm, de madeira sem verniz. A caixa pode ser destrancada pela chave segura, SCP-004-7. bem como por 5 das chaves perigosas. Ao destrancar SCP-004-14 com SCP-004-7, a caixa abre automaticamente com dobradiças. O volume dentro do espaço interior é precisamente 5 vezes maior do que o sugerido pelas dimensões externas do objeto. Itens inseridos em seu interior, enquanto o objeto permanece aberto, não alteram seu peso ou qualquer outra das suas propriedades. No entanto, quando a tampa é fechada e a caixa trancada, todos os itens em seu interior desaparecem irremediavelmente. Indivíduos trancados dentro da caixa também desaparecem de forma permanente. O desaparecimento de pessoas dessa maneira parece afetar significativamente os sonhos vivenciados por